O intérprete e a exposição das Escrituras, página 99. O intérprete e a exposição das Escrituras. No final aí, ó, quase no final, chegando no final aí, porém, da página 99, porém, uma coisa é certa, tá? Porém, uma coisa é certa. Olha que coisa, isso aqui é tremendo, isso aqui, todo crente pode entender a Bíblia ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E corretamente, sim ou não? Sim. Sabe por que sim? Aqui explica o porquê, ó. Porém, uma coisa é certa, os ensinos bíblicos para a vida, lógico que tem alguns textos que são mais complicados, mas isso não interfere em nada, tá? Os ensinos para a vida do ser humano são compreensíveis. Deus quis que o homem entendesse a sua mensagem, todas as suas doutrinas fundamentais são facilmente assimiladas, principalmente as doutrinas fundamentais. Se a palavra de Deus vai julgar no juízo final, não é ela que vai nos julgar no juízo final? Sim. É ela, né? Está escrito, né? Como Deus, o justo juiz, poderia pronunciar um reto julgamento sobre o homem e a sua palavra, que é ininteligível, ou seja, que o ser humano não poderia entender. Como que ele vai julgar a gente com uma palavra que a gente não entende? Então todo ser humano pode entender a palavra de Deus. Tem um versículo que fala, né, que não fala mais coisas porque não estamos prontos, não está preparado para Com base na evidência clara da palavra de Deus, Paulo afirma que diante de Deus todos os homens são indesculpáveis por sua impiedade. Não vai ter desculpinha, não vai ter jeitinho para dizer, não entendi, Senhor, eu não sabia disso. Não, sabia sim, tá? Em geral, página 100. Página 100, né? Em geral, a Bíblia fala que em linguagem acessível, não podemos negar que existem trechos bíblicos que são mais difíceis de entender, certo? São mais difíceis. No entanto, quando aplicamos regras fundamentais da hermenêutica, temos uma valiosa ajuda para interpretar até as partes mais obscuras da Bíblia, tá? Nós podemos entender até as partes mais difíceis. Agora, como nós estamos falando aqui de interpretação da Bíblia, nós falamos aí, né? Como interpretar a Bíblia e como expor, na página 99 diz, como nós devemos expor a Escritura, como que você deve expor as Escrituras. Você precisa de 3 regras, pelo menos, para expor as Escrituras, tá? Todo aquele que vai explicar a Escritura, se for para pregação, se for para dar um ensino, se for para falar até 1 a 1, no discipulado, você precisa aplicar 3 regras. Qual que é a primeira regra? Você precisa ler o texto. Vai pregar, vai ensinar, vai expor a Escritura. Você precisa ler, certo? Já viu aquele pregador que vai pregar e não lê a Bíblia? Tem que ler a Bíblia, né? Segundo, você precisa explicar o texto. Nem todo mundo sabe o que aquele texto quer dizer. Explicar o texto. E a terceira regra, o que você precisa fazer? Aplicar o texto. Né? Colocar na prática. Então, lê a Bíblia. Bom, eu vou ler um texto aqui. Leio aquele texto, lê todo o texto. Você já viu aquele pastor Hernandes que fala, né? Ele fala assim aqui. Tem gente que ele falou, já tem um sermão, só precisa achar um texto para ele agora. Meu Deus. Precisa achar um texto que encaixe. E por isso que ele vai pregar um sermão. Você já viu alguém pregar um sermão e ele não fala nada do que dá daquele texto? Sabe o que falta aí? Profundidade na palavra. Ele não pesquisou, ele não se aplicou, por isso que ele foge. Ele começa lá no cego de Jericó. Ele leu o cego de Jericó. Aí quando você vê, ele já está lá na viúva de Naim. Aí nem ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele vai lá para a Arca de Noé. Ele nem acabou de pôr a arca no Ararat, ele já está lá no Elias caindo fogo do céu. Ele forma uma salada de fruta, irmão. Já viu isso? Né? E no fim da história você fala, o que foi que ele falou mesmo? Você fala assim, tem um irmão que chegou para mim outro dia e falou assim, o irmão pregou 40, quase 50 minutos. Ele falou, você entendeu o que ele falou?
O pior que eu falo, rapaz, o pior que eu não entendi não. Não deu para entender nada. Prega aqui, vai ali, não tem uma... Sabe por que ele foge do texto? Porque acabou o conteúdo. Acabou o conteúdo. Quando o Senhor falou, assim, ó, lembra para Israel, falou, ó, eu vou mandar água, lembra? Que ele falou para Micaías assim, eu vou mandar água. Aí vocês façam cova funda, porque eu vou encher de água. A água não vai vir do céu, vai brotar da terra. Sabe o que eu fico imaginando? Alguém falou assim, sabe uma coisa, cara? Você acha que vai vir água da onde? Eu vou fazer só uma cova assim de uns 20 centímetros, tá bom. É? O outro falou, eu vou fazer um meio metro aqui para não falar que eu não fiz. Mas teve aquele que cavou mesmo, e cavar dói a mão ou não dói? Você vai achar pedra, não vai? Toco. Isso, formar um sermão é assim, irmão, é aplicar horas e horas em cima daquele texto, lendo, pega um comentário bíblico, liga para o irmão e fala, pastor, me ajuda aí, ó, eu não estou entendendo isso, o que eu posso aplicar aqui? Pega uma parte aqui, uma parte ali, vai costurando uma coxa de retalho, faz um negócio bem feito. Aí não, ele pega, ele tem um sermão de 5 minutos, o resto é que vier aqui eu falo. E aí o povo tem que aguentar aquilo. Então leia o texto. Lê o texto, explica o que você leu, para que a pessoa entenda o que quer dizer aquele texto. Agora explicou, mas o texto está falando lá da época de 2000 anos atrás. O leitor, quando você acabar de explicar, e se você terminar o sermão ali, sabe o que vai dizer? Tá, e daí? O que você tem a ver comigo? Tá, eu sei, isso aí eu já sabia. Se você falar, por exemplo, a passagem de Golias, isso eu já sei. Agora, onde é que está a aplicação desse texto para a minha vida? Aí que é o difícil, entendeu? Aí é onde você vai ter que ter a ajuda do Espírito Santo, que você vai ter que cavar, você vai ter que, né? Porque aqui ficou difícil. Aonde essa palavra vai se encaixar na minha vida? Aí você vai dizer, isso tem tudo a ver comigo. Nossa, eu preciso mudar nisso. Nossa, isso aí parece que ele está falando da minha vida. É o Espírito Santo revelando. E aquelas horas que você está orando ali, que você está escrevendo o sermão, é o Espírito Santo te revelando. Você já viu aquela pessoa que... Não, eu não uso esboço. Deus me dá tudo na hora. Aí por isso que sai tudo aquele monte de abobrinha. Por que o Espírito Santo não pode revelar 3 horas antes ou de madrugada quando você está orando e escrevendo? Não pode? Pode, ele te revela. Lógico que na hora de Deus pode te dar outra coisinha a mais. Pode, mas a maior parte você já picou os alimentos, já só colocar na panela. Tá? Então, essa parte aqui não pode faltar. Onde que eu aplico isso para a minha vida? O que isso serve para os dias de hoje, para mim? E aí, você tem que cavar, porque aí que ficou difícil. Porque se explicar o texto, é fácil, não é? Falar como que o cego andou ali, que Jesus curou ele, levantou ele, foi para cá. Agora, a hora que eu tiver que aplicar, aí... Vamos dar um exemplo aqui prático? Pega um texto aí da Bíblia, vai. Pega aí Marcos 8, 22, por exemplo. Vamos fazer uma prática aqui? Hermenêutica. Então, Marcos 8, 22. Quem conhece? É uma passagem muito conhecida, tá? Vai falar que são poucos versículos aí, né? Aí vai até o versículo 26, né? Então você vai ler o texto do capítulo 8, 22, certo? Até o 26. Que essa passagem fala sobre o cego de Betsaida, ou Betsaída, tanto faz a maneira de falar, tá? Você lê o texto, você vai agora explicar o texto. O que aconteceu nesse texto aí? Jesus chega em Betsaida, levaram o cego para ele, o cego, Jesus pega ele e leva ele para fora da cidade, ele cuspiu no olho dele, e ele vê pessoas como árvores, e depois ele põe a mão na cabeça dele e ele enxerga normalmente. Até aí você explicou o texto. E agora? Agora, tá? E se eu parasse aqui? E daí? E daí? Agora vamos pegar um negócio rápido aqui. Se você chegasse, por exemplo,
Olha que fala assim, que Jesus chegou, olha o que o versículo 22 diz. E chegou a Betsaida. Primeira coisa, fala o que é Betsaida. Onde que fica isso? O que aconteceu em Betsaida? Você vai dizer que André, Pedro e Filipe vieram de Betsaida, que ali Jesus multiplicou pães para 5.000 pessoas, que ali perto Jesus andou sobre as águas, que Betsaida foi uma cidade amaldiçoada como Corazim e como Cafarnaum, que Deus chegou a dizer, ai de Betsaida, porque era uma cidade amaldiçoada. Por quê? Porque Jesus fez milagres ali, o povo não creu. Então olha o ambiente que aquele cego estava vivendo, um ambiente de maldição. Pronto, você explicou aí. Então chegou a Betsaida, trouxeram o cego, olha o que você pode aplicar. Trouxeram o cego, alguém levou. Então tem pessoas que para ele chegar até Jesus, você vai ter que levar ele. Não é uma aplicação? Sim. Você vai ter que levar. Trouxeram o cego, tá? E rogaram. Além deles levarem, eles oraram. Eles clamaram por aquele cego, tá? Levaram. Betsaida quer dizer casa de pesca. Também é bom você falar isso. E aí levaram até ele, tá? E depois disso o quê? E rogaram que ele tocasse, que Jesus tocasse nele. Quantas vezes nós oramos, Jesus toca naquela pessoa, toca em alguém, faz isso por ele, você está clamando e você está tentando levar ele para Jesus mudar a vida dele. Esse é o papel nosso. E tomando o cego, olha a Bíblia aqui que a Bíblia diz. E tomando o cego pela mão, quem que tomou o cego pela mão? Jesus. Jesus tomou ele pela mão. Aí você pode aplicar para a igreja, Jesus quer pegar hoje você pela mão. Jesus quer tocar em você. A pessoa fala, olha, Jesus ele se importa comigo? Não é lindo? Que tocasse. E levou para fora da aldeia. Por quê? Ele estava num lugar de maldição. Estava num lugar de incredulidade, onde o povo não cria, onde o povo não acreditava. Deixa eu tirar você desse ambiente que te faz mal. Vou levar você para fora, para tratar você. E Jesus leva ele para fora. Levou para fora da aldeia e cuspiu no olho dele. Você notou que um cego, Jesus só falou, levanta, vê. Senhor, o cego de Jericó lá, Bartimeu, que queres que eu te faça? Eu quero ver. Só falou, veja. Agora ele cuspiu. Outro lugar ele fez lodo, misturou, jogou no olho dele e falou, lava no tanque. Ali ele não mandou lavar no tanque, ele só cuspiu. Isso significa a multiforme graça de Deus. Deus não é um Deus engessado, ele só opera desse jeito. Cada culto pode acontecer alguma coisa diferente, Deus pode fazer. Eu até acredito, irmão, tem gente que não acredita, que pega um copo de água e bebe. Jesus não pode curar? Lógico. Hã? Você acha que beber água, misericórdia? Jesus, se Deus está tocando aqui, pega um copo de água e toma ela aí. Se Jesus cuspiu, se uma hora ele fez de um jeito, fez de outro, por que ele não pode fazer de outra maneira? Certo? Vamos lá. E levou para fora, cuspindo nos olhos e pondo as mãos, perguntou se via alguma coisa. Você está vendo alguma coisa? Fez ali, já um discipulado nele. Aí, olha que interessante, levantando ele os olhos, porque até ali o cego costumava sempre olhar para baixo. Além de não enxergar nada, vivia olhando para baixo. Deus não nos chamou para olhar para baixo, Deus mandou a gente olhar para cima. E quando ele ergue os olhos, ele já começa a ver. Quando você começa a olhar para cima, você começa a enxergar coisas diferentes, tá? Levantando os olhos, disse, vejo homens, mas vejo como árvores que andam. Não, árvore que anda, então tá bom não. Porque Deus não nos chamou para ver pessoas como árvores. Árvores são coisas. Deus chamou a gente para ver pessoas como gente. Porque hoje nós vivemos uma sociedade que enxerga pessoas como coisas. O que eu posso ter dele? O que ele pode me dar? Vou aproximar do doutor, quem sabe eu consigo uma consulta grátis, né? Aproximar da Rose, quem sabe ela vai no meu cabelo de graça lá. Né? Vou aproximar, então, eu vou lá no mercado do Jefferson lá, quem sabe ele me dá uma compra, né? Quem sabe eu recebo um perfume lá da... Você começa a enxergar pessoas como coisas. Deus não te chamou para enxergar pessoas como coisas, mas enxergar como gente. Aí Jesus falou, não tá bom não. Como coisas não tá bom. E ele pôs a mão sobre ele, aí falou, agora eu vejo eles como gente. Isso, é assim que você tem que enxergar ele, como ser humano. Tá? Bom, como árvore. Depois disso, tomou a mão nos olhos, ele olhou para cima e foi restaurado. Quando ele olhou para cima, ele foi restaurado e via homens claramente. E que falou para ele, vai para casa, não volta para lá não.
Não entra na cidade não, porque aqui a cidade é amaldiçoada, tem povo não crê, são incrédulos. Vai para a tua casa, tá? E não diga para ninguém, porque aquele povo lá não vai nem acreditar ainda, vai murmurar ainda, porque você... Então a casa aqui pode simbolizar a casa de Deus, o lugar que vai te acolher realmente, não no lugar da incredulidade. Pronto, você aplicou o texto. Isso aqui é só um resumo, né? Dá para pregar meia hora, dá para pregar até mais, não dá? Dá. Aqui eu só fiz um resumo, mas dá para pregar 1 hora até umas 2 horas sem sair do texto. Eu saí do texto? Eu precisei ir lá no Apocalipse falar dos 4 cavalos, para pôr aqui no meio, para encher linguiça? Não. Mas isso é quando você aplica-se ao texto, tá? Então, alguma coisa que fala, nossa, isso falou comigo. A pessoa vai para casa dizendo, Deus falou comigo. Que a palavra de Deus é revelação, ela vem do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus é a palavra de Deus, irmãos. Se você termina só aqui no texto, ela não é Bíblia, é um livro qualquer. Se você só explica e fala, isso, nossa, já ouvi isso 10 vezes. Por que você já ouviu uma mensagem sobre o Salmo 23 e fala, nossa, Salmo 23, o que é isso? Eu já não conheço. Fala, de onde ele tirou isso? São revelações que Deus te dá, é por isso que a Bíblia é a Bíblia. É um poço que quanto mais água você tira, mais água ela tem que tirar. Mas para isso você precisa da hermenêutica e aplicar essas 3 regras. Ler o texto. Você já viu que a pessoa que lê o texto nunca mais ele volta para o texto? Ele leu o texto e foi para Marte, para Júpiter, foi viajar para lá para as outras versículos. Nunca mais ele voltou. E você fica esperando ele voltar no texto. E quando não, lá no finalzinho ele vai citar alguma coisa lá no finalzinho para falar que estava pregando dentro daquilo ali. Mas você não entende nada, tá? Mas para isso aqui, você não pode chegar lá e fazer um sermão de 10 minutos lá. Deixa eu pregar hoje à noite, acho que vou pregar hoje à noite. Se eu mandar pregar, deixa eu achar alguma coisa ali. É assim? Não. E aí quem que vai ter que aguentar você? Meia hora falando. Para quem está falando não é difícil. Que nem para mim que está falando aqui, passa rapidinho. Mas para você que está sentado aí, eu sei que é mais difícil ouvir do que falar. Não é? Falar passa rápido. Aí torna aquele sermão espada, né? Sermão gravata. E quando tem longo chato. Aquele mil, né? Meu Deus. Né? Chama-se de muletas verbais, né? Muletas verbais. Quando não fala assim, muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes, a palavra muitas das vezes, em alguns textos, eles podem ser aplicados, mas toda hora. Eu conheci um pastor que ele é uma bênção, mas ele tinha o costume de falar, queridos, toda hora, queridos. Era amoroso. Aí o irmão falou, pastor, eu gostei muito dele, mas ele fala muito querido. Toca no teu irmão. Uma vez, o irmão, eu fiz questão, você lembra da fita cassete? Lembra da fita cassete? Eu falei, irmão, você fala muito glória a Deus, aleluia, na hora que você está pregando. Não, pastor, eu não falo não, de vez em quando só falo. Eu gravei, irmão. Falei, dei uma fita cassete para ele e falou, coloca lá em casa, conta para mim quantas vezes você falou glória a Deus e aleluia. E falei, sabe qual é o problema? Ele falou, o diabo está destruindo vidas, irmão. Glória a Deus, aleluia. Pior que fala. Aí ele chegou e falou, pastor, nossa, que vergonha, estou com uma vergonha. Eu falei 112 vezes, glória a Deus, aleluia. Eu falei, 112. E agora você imagina eu escutando. Se você estava com vergonha, não estava aguentando mais. Eu falei, não estava aguentando mais escutar o glória a Deus e aleluia. E a pessoa não percebe o que ele está falando. Chama-se muletas verbais. O né? É uma muleta verbal. A gente luta porque é nosso, né? O né é nosso, não tem jeito. É que nem o uai pro mineiro e que nem o tchê, né? Pro gaúcho, né? Não tem jeito. A gente luta contra o né. Mas quando você vê, você está embutindo ele ali no meio. Mas tenta evitar, tá? Tenta o máximo. Que vai sair um né, vai. Mas não pode toda hora né? Não pode toda hora, né? Vamos já para o intervalo, mas deixa só aqui, ó. Página 101. Cuidado quanto aos usos das aplicações. Temos que fazer aplicação, mas toma cuidado, tá? Não vai exagerar, né?
Aí vai falar sobre os tipos de aplicação que existem. Na página 101, cuidado com o uso da aplicação. Existe aplicação primária, secundária e profética, tá? Aí ele vai explicar a primária, que é a Bíblia, né? A secundária, que são textos que provocam o valor da palavra de Deus, a aplicação. E a profética também, que é algum texto que tem a ver com alguma coisa que ainda vai acontecer, tá? Aí ele vai explicar, em casa você lê com mais tempo, ele vai explicar como mais, nossa aula já temos que chegar até o final. Não dá para falar aí com mais detalhes, tá? Vamos lá. Na página 105, os benefícios do uso da regra fundamental, quando você aplica a Bíblia explicando Bíblia, né? Os benefícios que ela tem. Você não vai falar, você vai falar com base nas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, aí ó, diz aí na página 105, o intérprete das Escrituras, que compreende que a Bíblia se explica por si mesma, a Bíblia explica Bíblia, que explica por si mesma, terá mais possibilidade de descobrir qual o verdadeiro significado dos textos bíblicos. É necessário ter sempre claro que nenhuma doutrina bíblica é construída sobre um só versículo apenas. Devem-se considerar outros textos que contem com o ensino da Bíblia. Eu já falei isso aqui numa outra aula, mas serve para esse momento, e quem não participou, que eu sei que tem muitos aqui que não participaram dessa aula, dessa explicação, uma dinâmica que eu fiz aqui a respeito desse assunto. Abre aí, por exemplo, quer ver, ó, pastora, abre aí Zacarias 3:9. Pode ser a Bíblia Católica? Pode. José Cláudio, abre aí Efésios capítulo, José Cláudio, Efésios 2, versículo 20 e 21. Aí, pastor Valdecir, Zacarias 4:10. Úrsula, Apocalipse 5, versículo 6. Adriano, a Bíblia aí? Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2. Então, Zacarias, capítulo 3, versículo 9, tá? Também Efésios, que é o Zé Cláudio, capítulo 2, versículo 21 e 22, né? 20 e 21. Isaías. O seu é Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Pastor, para mim o senhor falou Zacarias? 4:10. 4:10 é para mim. Ah, é para você? O pastor? O dela é 3:9. 4:10. O seu é 3:9. Apocalipse 5, versículo 6. É pra mim. Isso, versículo 6. E também Isaías 11, versículo 1 e 2. Isaías 11, versículo 1 e 2. Quem lê Zacarias 3:9? É eu. Vai. Versículo 8. Começa pelo versículo 8. Versículo 8. A vinda do rebento. Ouve, pois, Josué, como sumo sacerdote, tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságio. Eis que vou introduzir meu servo rebento. Pois eis a pedra que coloquei diante de Josué, sobre essa única pedra há 7 olhos. Pronto, tá bom. Uma pedra com 7 olhos. O que você imagina uma pedra com 7 olhos? Aí se você pegar esse texto isolado, você não vai entender isso nunca, né? Uma pedra que tem 7 olhos dentro dela. O que seria uma pedra com 7 olhos? Você fica imaginando, uma pedra que tem 7 olhos. Aí você vai em Efésios e vamos saber quem é essa pedra. Capítulo 2, versículo 20 e 21. Lê aí, Zé. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra. Sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra. Então quem é a pedra aí? Jesus. Bom, já descobrimos que a pedra é Jesus. Agora o que diz em Zacarias 4:10? Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao ver a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Isso. Em outra tradução também que a mesma é 7 espíritos, né? Então 7 lâmpadas ou 7 espíritos, tá? São
São 7 olhos, são o quê? São 7 lâmpadas? São o quê? Os olhos de Deus. Os olhos de Deus. Então, os olhos são o espírito. Ok? Está dizendo aí o texto. Mas o que diz Apocalipse 5, versículo 6? Já descobrimos que a pedra, que os olhos são espíritos, que a pedra é Jesus. Vai lá, e o que diz em Apocalipse 5, versículo 6? Nisso aconteceu que reparei, no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciões, em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 7 olhos, que são os... 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, os 7 olhos são 7 Espíritos de Deus. Não é isso que está dizendo aí? São 7 Espíritos de Deus. E aí a pergunta é, quem são esses 7 Espíritos de Deus? Quais são? O que diz Isaías 11, versículo 1 e 2? Virá o descendente do rei Davi, filho de Jessé. Será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele. Ele dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade. Isso, ó. Então, em outra tradução, para ficar mais fácil para separar, e repousará sobre ele, certo? Quem que é esse rebento aí do tronco? Foi o que falou aqui em Zacarias 4:10, tá? Que é Jesus. Esse rebento da raiz de Jessé, suas raízes, um renovo, fala aqui também em Zacarias, um renovo frutificará. Quem é esse renovo? Quem é que veio da raiz de Jessé? Jesus. E repousará sobre ele, ó, Espírito do Senhor, 1, Espírito de sabedoria, 2, de entendimento, 3, de conselho, 4, de fortaleza, 5, do conhecimento, 6, e do temor do Senhor, 7. Então esses são os 7 Espíritos de Deus, tá? Ou seja, é a Bíblia que explica a Bíblia. Se você lesse só aqui e ficasse aqui, uma pedra com 7 olhos, você não ia descobrir nunca, mas aqui você sabe que a pedra é Jesus, que os olhos são o Espírito de Deus e que os Espíritos de Deus são esses 7 Espíritos que estão aqui em Apocalipse. Amém? Bíblia, explicando Bíblia. Vamos para o intervalo.